Deus. Que bênção, amém, irmãos? Maravilhoso demais nós estarmos na presença do Senhor. E temos certeza que amanhã, na nossa Santa Ceia, o poder de Deus vai cair aqui, amém? Glória a Deus, tenho certeza que Deus vai falar com a gente, vai nos edificar, vamos ficar mais próximos de Jesus. Os irmãos, eles cuidam do carro, mas tem dia que ele faz faxina no carro, ele tira o tapete, ele lava, ele insere, ele tira as manchinhas do carro, não é assim que faz? Acho que amanhã é dia de nós darmos um capricho na nossa vida espiritual, né? As irmãs lavam a louça todo dia, né? Aliás, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, é a louça do café, do almoço, da janta. Mas tem dia que as irmãs ariam a panela, não é assim? Tira todas as panelas dos armários e passa bombril, brilha alumínio, faz aquele capricho, daquele grau na cozinha, né? Então amanhã é dia de nós darmos um grauzinho também na nossa vida espiritual aqui na presença do Senhor, em adoração, ouvirmos Deus falar com a gente. Então vamos nos preparar para o nosso encontro com o Senhor. E agora na parte da manhã, a gente continua trabalhando 1 Coríntios, estamos aqui do capítulo 14, do versículo 26 até o 40, abra a Bíblia aí, 1 Coríntios 14, do 26 ao 40, nós vamos estar falando sobre adoração nesta manhã, mais precisamente, irmãos, corrigindo desvios da nossa adoração. Então, você que já abriu aí em 1 Coríntios 14, mas antes um pouquinho, nós precisamos entender o raciocínio do apóstolo Paulo. Como que Paulo era? Como que Paulo se comportava, né? 1 Coríntios capítulo 9, você volta um pouquinho, depois nós vamos voltar lá para o 14. Do versículo 20, 1 Coríntios 9, do versículo 20 até o 22, eu queria chamar a atenção que Paulo abre o coração dele e ele fala do seu comportamento. Olha assim, ele diz assim, aliás, a partir do versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então Paulo, ele tinha como missão ganhar pessoas para Jesus, e ele procurava fazer isso da melhor forma possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então vamos imaginar alguém chegando para Paulo e falando a respeito da circuncisão. Ele já sabia que a circuncisão era temporária, que o batismo veio no lugar da circuncisão, mas um judeu chegasse para Paulo e falasse assim, olha, eu acho interessante a circuncisão. E Paulo falou assim, e não é que eu acho também? Aliás, eu fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. E aí procurava falar e de repente na conversa ele encaixava Jesus para aquela pessoa. Ao invés de falar assim, não, a circuncisão não vale nada. Não, ele não fazia desse jeito. Paulo era uma pessoa esperta. Mas e agora se ele encontrasse um gentil, um grego, alguém que falasse lá da filosofia dos gregos, de Aristóteles, de Platão, de alguma coisa assim. Versículo 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, se um gentil viesse falar com ele sobre Platão, ele dava toda a corda, e falava sobre Platão também. Ao invés dele, então, ele conversava com aquela pessoa a respeito da filosofia grega. Sabe, vocês lembram o semestre passado, quando a gente trabalhou, que Paulo chegou lá em Atenas, que ele encontrou lá, ao invés dele
falar da idolatria primeiro. Ele falou que achou um Deus desconhecido, um altar, e aproveitou aquele momento e falou para os epicureus e anunciou Jesus. Assim ele fazia. E agora, se ele encontrasse alguém bem fraco, versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns, porque a gente conversa com tanta gente, mas a gente não consegue salvar todos. Imagine se alguém chegasse para Paulo e falasse assim: para mim é tão difícil orar, sabe, eu sou muito pecador. Aí Paulo falaria com certeza assim: você sabe que eu também sou o principal dos pecadores? Eu até assassinei pessoas. Sabe que às vezes, Paulo falaria aquilo que ele escreveu em Romanos capítulo 7. Sabe, o bem que eu quero eu não consigo. E o mal que eu não quero, de repente eu faço. Eu falo coisas que não deveria ter falado. Eu também sou tão imperfeito. Mas depois ele falaria de Cristo. Ele não era fraco. Ele era um gigante na fé. Ele era um homem de oração e de jejum. Mas ele não acusava: você é muito fraco, jogava para lá. Não. Ele era esperto para poder salvar as pessoas. Agora, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 14. Para 1 Coríntios 14, ele recebeu notícia que o negócio estava desorganizado lá na igreja. Aí Paulo se coloca como um visitante. Ele se coloca como alguém que estivesse do lado de fora e fosse assistir a reunião dos coríntios. Sabe o que estava acontecendo com eles? Havia abuso em alguns dons. Por exemplo, tinha reuniões que eles só oravam, e muita gente só orava em língua, e ia embora. Ele fala: não, peraí, mas se algum incrédulo entrar lá, como que vai entender? Então ele vai falar: vamos organizar esse negócio de orar em línguas. Tinha gente que ia ensinar e tinha várias pessoas falando, e não era assim organizadinho como era a nossa escola bíblica hoje. Era um culto mais democrático, não havia assim, todas as pessoas participavam, e um falava, e outro falava mais alto, outro falava mais alto, e alguém queria colocar com a sua ideia, e aí terminava o culto, não tinha conclusão nenhuma, e Paulo falou: não, espera aí, vamos conversar, vamos acertar esse negócio. Nós precisamos ser missionais, nós precisamos ganhar as pessoas, nós precisamos ser pessoas organizadas, nós precisamos fazer com excelência. Então aí, acompanha comigo como ele começa aqui a partir do versículo 26. Que fazer então, irmãos? Ele pergunta. Quando vocês se reúnem, aí ele fala do conteúdo, inclusive parte desse culto. O nosso culto de hoje, ele é bem diferente a organização das nossas igrejas daquele tempo. Para começar, eles não tinham templo como nós temos aqui hoje. Você imagine uma reunião menor. Se fosse a disposição judaica ou da sinagoga, vamos imaginar que aqui a nossa igreja fosse uma organização como de uma sinagoga. Sabe quem estaria sentado nos primeiros bancos? Os homens, só os homens. Os homens não sentavam com as mulheres sentariam mais lá atrás, e as crianças. Era uma reunião meio machista, vocês não acham? Que é a igreja de Corinto. Até a nossa igreja, uns 40 e poucos anos atrás, logo quando eu converti, ainda tinha um negócio assim, das mulheres sentadas de um lado e os homens do outro. Depois veio a orientação: não, vamos separar os casais da igreja. Então hoje nós temos o formato. Hoje os homens, os casais não se separam dentro da nossa igreja quando chega na igreja, assiste o culto. Mas tem até algumas igrejas por aí que ainda continuam com esse método. Os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. Mas naquele tempo, então, os homens estariam sentados na frente, as mulheres atrás. E as crianças também atrás. Então, aí Paulo fala assim, tem salmo, que era o inário da época. O
O Inário, o livro de Salmos, está bem no meio da Bíblia, é o maior livro que fala de adoração. São 5 livros. A gente sabe que passa de um livro para o outro, que tem 2 aleluia no final. Por exemplo, o 41 lá, termina o primeiro livro dos Salmos. No finalzinho tem aleluia, aleluia, ou amém, amém. Aí vai mudando. Aí chega lá no 71, também muda para o segundo livro. São 5 livros, o livro de Salmos. Bem, então, o Inário era um saltério, chamava saltério os 5 livros da Bíblia, o nome também de um instrumento, e eles usavam isso como inário, como o nosso inário Brados de Júbilos, e eles cantavam. Então, ele fala assim, um tem salmo, quer cantar um hino, igual nós fazíamos alguns anos atrás. Nós não tínhamos conjuntos aqui, ministério de louvor, os irmãos chegavam para o diretor da igreja e falavam, hoje eu quero cantar um hino. Tá bom. Chegava aqui na frente e cantava, outro cantava, outro cantava. Não é assim que fazia? Alguns anos atrás nós fazíamos. Mais ou menos isso acontecia lá na igreja de Corinto. Um tinha salmo, outro tinha um ensino, um tinha revelação. Agora, a revelação aqui que fala, irmãos, era no sentido, nem sempre coisas sobrenaturais. Porque também eles não tinham a Bíblia toda organizadinha como nós temos hoje. A igreja de Corinto foi fundada mais ou menos no ano 56, 57, nas viagens missionárias de Paulo. No ano 50, 51, já tinha o evangelho de Marcos, só o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. E não tinha tipografia como hoje, gráfica, offset, que todo mundo tinha a Bíblia completinha nas mãos. Não, eram copistas, demoravam as cópias para chegar, nem todas as igrejas tinham a cópia inteirinha do Evangelho, então tinha porções do Antigo Testamento, tinha porções de algumas outras cartas. Com o passar do tempo, essas cartas foram se multiplicando, as cópias foram se multiplicando, né? Mas possivelmente a carta de Romanos ficou em Roma, a carta de Corinto ficou em Corinto, os irmãos de Efésios não receberam a carta de Efésios, mas não receberam a carta de Corinto. Então, era um momento muito difícil, muito diferente daquilo que nós temos hoje, que demorou alguns anos, né? E aí, acontecia que havia muitas ministrações em línguas estranhas. Mas Paulo aí, nesse momento, ele chama a atenção para um outro dom, o dom de interpretação. Porque o dom de línguas estranhas é o dom mais fascinante. E Paulo estava preocupado que houvesse entre eles edificação e não exibição. Eles estavam trocando a edificação por exibição. E aí Paulo fala assim, não, tem que ter o dom de interpretação. Aliás, na igreja de Corinto, os dons espirituais eram sobejamente derramados. Nos nossos dias hoje, nós temos aqui muitos irmãos batizados com o Espírito Santo, não é verdade? Quantos irmãos aqui já são batizados do Espírito Santo? Levanta a mão. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje, no culto de hoje, todos que são batizados oraram em línguas estranhas? Não, não é verdade? Não é. Então o nosso culto está diferente. Agora vocês imaginem se não tivesse ensino, se não tivesse outra coisa, só tivesse línguas estranhas. E aí, nesse sentido, Paulo vai organizar
apenas 2 ou 3, e os outros o julguem. A profecia aqui não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que é revelação do futuro, embora o Senhor possa revelar coisas do futuro. A profecia aqui está mais ligada à questão de ensino mesmo. Se nós continuarmos olhando o texto, nós vamos descobrir isso, né? Porque havia o ensinamento e as outras pessoas julgavam. Havia uma participação maior das pessoas, mais ou menos simultaneamente, aquilo que nós presenciamos hoje na nossa escola bíblica. A gente não comenta, um comenta, outro comenta, os irmãos são livres para comentar, para perguntar. Era mais ou menos nesse sentido que havia as profecias. Se a gente lê o 1 Coríntios 14, versículo 3, por exemplo, a respeito da profecia aqui, ele não tem nada a ver de revelação de futuro, mas fala assim: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Perceberam os 3 verbos aqui que acontecia lá na igreja de Corinto no sentido de profecia: edificação, exortação e consolação. E qual que é a ferramenta principal para exortar, para ensinar e para corrigir, para consolar? A palavra do Senhor. Então aqui, irmãos, a palavra profecia aqui está mais no sentido de pregação, mais no sentido de ensino. Olha o 31, fala assim: porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Entenderam? Vocês viram aqui que o sentido aqui da palavra profecia é que nós pegamos a questão da profecia, mas no sentido de revelação de futuro. Deus, na dimensão do Espírito, pode revelar qualquer coisa para nós, coisas futuras que podem acontecer. Mas aqui, nesse capítulo aqui, capítulo 14, ele está falando mais na questão do ensino mesmo, né? Do ensino. Então, por exemplo, eu estou no sentido de um professor, no sentido de um pregador, então seria mais ou menos nesse sentido. E aí, ele deixa bem claro no versículo 32, para que haja equilíbrio entre os dons, entre a questão de ensino. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, não acontece algo na área espiritual: eu perdi o controle, eu não consegui parar de falar. Não é assim que o Espírito Santo age, irmão. O Espírito Santo age com decência e com ordem, amém, irmãos? Com decência e com ordem. É nesse sentido que o capítulo aqui está falando, que Paulo está querendo falar, para que não houvesse descontrole no momento da adoração. A adoração, o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus de decência. E isso nós encontramos no 1º capítulo da Bíblia. No 1º capítulo da Bíblia está a criação. Veja como que Deus cria todas as coisas, acompanhando certinho a ordem, né? Então, o capricho, o zelo, a ordem tem que ser acompanhada. Como nós fazemos no nosso culto. Temos que controlar, por exemplo, o nosso tempo? Temos que controlar o nosso tempo. A direção da igreja, que os irmãos da igreja, Ministério de Comunicação, acompanha. E sempre nós precisamos fazer ajustes e mais ajustes, porque o nosso Deus merece o melhor, amém, irmãos? Seja na área do ensino, seja na área do momento da adoração, seja na área da pregação. E o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto era um descontrole na hora do ensino. E aí Paulo fala assim: se alguém estiver ensinando, quem estiver começando e outro começa a falar, segura, deixa o outro falar. A hora que aquele outro falar e entendeu uma outra coisa, deixa o outro falar, Seria nesse sentido, no momento do ensino, no momento aqui, que está tratando a questão da profecia, porque o Espírito
dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, nós podemos ter controle do nosso tempo, controle do dom espiritual. E aí, por que nós precisamos disso? Até no momento do culto, Paulo está olhando para a igreja como um visitante, e ele ensina aqui no versículo 33, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí ele vai falar aqui numa questão social, tá, irmãos? Ele vai falar numa questão social, na questão das mulheres. Quando Paulo fala aqui para as mulheres estarem caladas na igreja, né? Ele está falando, irmãos, não no sentido que as irmãs não pudessem orar e nem tampouco profetizar. No capítulo 11, ele já havia liberado que as mulheres orem e profetizem. É que havia algumas coisas que precisavam ser orientadas, e Paulo está preocupado com o crescimento da igreja, e principalmente com pessoas que pudessem vir. Por exemplo, havia prostituição sacrificial, e essas mulheres raspavam a cabeça, e aí vinham reunir, e se convertiam, e vinham para a igreja. Aí Paulo falou, para que as mulheres não fossem confundidas, as mulheres da igreja agora confundidas, com mulheres lá, que praticavam a idolatria. Então, que coloquem o véu até o cabelo crescer, e depois dizia, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, Paulo está querendo aqui, na verdade, colocar em ordem. E na questão aqui, irmãos, na questão familiar, quando Paulo fala aqui que as mulheres estejam caladas, era no sentido de julgar os ensinamentos, porque na verdade, aí estariam infringindo a autoridade familiar. E nesse sentido, Paulo vai orientar aqui, olha só, versículo 34, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, né? Nesse sentido aqui, irmãos, Paulo estava preservando as mulheres, porque imagine uma reunião da igreja aonde fosse tratados as dificuldades cotidianas, as dificuldades familiares, e é nesse sentido que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Problemas familiares, problemas de casa, estava sendo trazido para a igreja. Então Paulo falou, não, essas coisas, por favor, que as irmãs perguntem para os seus próprios maridos em casa e discutam. Assuntos domésticos é assunto doméstico. Assunto da igreja é, então, para nós acompanharmos na igreja. Não que Paulo que estava impedindo as irmãs de orarem, e nem tampouco de serem usadas por Deus, porque as mulheres eram usadas no capítulo 11, e Paulo havia liberado. Mas nesse sentido aqui, estava colocando ordem no culto, amém, irmãos? Ordem no culto. E aí Paulo deixa uma lição no versículo 37, dizendo assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês, e se alguém ignorar, que seja ignorado. E aí ele fala assim, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, a questão do ensino principalmente, e não proíbam que falem línguas. E aí no versículo 40 ele encerra de forma magistral. O nosso Deus, as coisas devem ser feitas para edificação, o nosso Deus é um Deus de paz, e no versículo 40 diz assim, tudo porém seja feito com decência e com ordem. Vocês acham que esse princípio de decência e ordem precisa hoje também nos nossos dias? Precisamos, irmãos? Mas se decência e ordem aí é só na igreja? Não. No nosso testemunho lá fora também? No nosso dia a dia também? Quando Paulo fala aqui de decência e ordem, ele está falando, irmãos, que o nosso culto glorifica o nome do Senhor, e que nós não devemos fazer de qualquer forma. O nosso culto não pode haver entristecimento em relação ao Senhor.
Nós precisamos, o Senhor deseja que nós sejamos adoradores. Adoradores que o adorem em espírito, mas adorem também em verdade e adorem de forma decente. Nesse sentido, irmãos, esse princípio de decência e de ordem, se bem observado, nós vamos poder glorificar ao Senhor, exaltar o nosso Deus, bendizer o nosso Deus, vamos promover a edificação e vamos poder anunciar o Evangelho com mais propriedade. Cristo precisa ser, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, e nós precisamos fazer o nosso melhor, procurar edificação do Senhor. Era um mandamento para o Senhor. O que Paulo está querendo aqui, irmãos, nesse capítulo 14, ele estava querendo dizer o seguinte: cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Muitas vezes a gente não precisa nem tão pouco nominar, mas é claro que quando ocorre qualquer excesso, seja em qualquer coisa que a gente possa fazer, a Bíblia nos coloca no eixo, a Bíblia nos coloca para centralidade, a Bíblia nos coloca para a gente fazer um culto, o nosso culto racional, o nosso culto equilibrado, um culto que glorifica o nome do nosso Deus. Então, um culto racional, um culto que com decência e ordem, é um culto que adora a Deus, é um culto que as pessoas que entram glorificam ao Senhor por tudo aquilo que nós fazemos, porque é feito com zelo, é feito com cuidado, é feito com temperança. Nós louvamos a Deus pelo culto que nós temos hoje. Não dá para comparar o nosso culto de hoje com o culto de Corinto, mas algumas lições servem para nós aqui hoje. Procuremos fazer o melhor. Procuremos fazer o melhor. Os ministérios da casa do Senhor, procuremos fazer o melhor. Em relação aos dons espirituais, vamos buscar com equilíbrio, mas buscar, porque quanto mais nós buscamos, mais nós temos. Claro que com decência, claro que é com ordem, mas nós precisamos mesmo. Irmãos, os dons do Espírito Santo são indispensáveis para a igreja, são ferramentas para a igreja, para o nosso crescimento espiritual, mas devemos apresentar diante do Senhor o nosso melhor, buscarmos cada dia mais, sabermos o nosso lugar na casa do Senhor, e termos esses elementos aqui do versículo 26, que é a adoração, que é a manifestação dos dons, que as pessoas sejam edificadas, que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o recado que nós temos para os irmãos hoje. No Salmo 116, versículo 12, Davi pergunta o seguinte: que darei ao Senhor por todas as coisas que Ele tem me feito? Que eu posso dar ao Senhor? Que a gente possa entregar para o Senhor, cada dia mais, um culto que honra o nome do Senhor, um culto que honra o Evangelho, um culto que anuncia o Senhor, um culto decente, um culto com ordem, um culto com sabedoria, a palavra de Deus ser semeada com sabedoria, que traga edificação, que promova o crescimento através da palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus todinha nas nossas mãos. Todinha nas nossas mãos. Em relação às profecias, irmãos, as profecias doutrinárias que nós precisamos já estão na palavra do Senhor.
Nenhuma outra profecia doutrinária nós podemos aceitar. Alguém levantar e anunciar uma profecia diferente. Hoje nós temos um parâmetro para comparar a profecia doutrinária, já está na palavra de Deus, já está revelada para nós aqui na palavra de Deus, da qual nós baseamos. Existem as profecias especiais que o Senhor também pode dar, quando necessário. E se nós buscarmos, o Senhor pode revelar para nós. E aquilo que Deus mostra para nós, aquilo que se manifesta, com certeza se cumpre, com certeza é decente, com certeza promove edificação, com certeza promove um crescimento espiritual. O que Paulo está tratando aqui é a banalização do culto. Mas que nós, como povo de Deus, a gente olhe para esse texto aqui e sejamos adoradores, que adoram o Senhor em espírito, em verdade, com decência e com ordem.